Você conhece gente, ou você é assim, pessoas que adoram conhecimento, gostam de investigar as coisas a fundo, de uma forma muito racional, gostam de saber, de analisar. É desse perfil de personalidade que eu vou falar hoje. Se você curtiu o vídeo, dá um like para mim. Se você estiver curtindo o canal, se inscreve. Esse canal é feito para juntos tecermos pontes para o seu crescimento, para a sua evolução. Você conhece essas pessoas que adoram estudar, entender, analisar? Elas querem saber mais, saber mais, saber mais. Essas pessoas, elas estão ali mais quietas, são muito observadoras e elas olham para as coisas, absorvem as coisas, pensam, refletem. Elas às vezes estão bem quietinhas, mas dentro delas tem uma máquina de raciocínio aceleradíssima ali a toda. São pessoas que quando resolvem se aprofundar em algum assunto, elas podem ficar por horas estudando aquele assunto, elas querem entender tudo. Não importa se é um avião em todas as peças e o funcionamento, se é o que vai acontecer quando a alma morre, quando a pessoa morre, o que acontece com a alma, se é o movimentinho e todos os detalhes do movimento do seu pé num movimento de dança, o que for. Quando essas pessoas querem sentar para entender, elas vão entender tudo. Obviamente vão ser pessoas muito racionais, mas também pessoas que vão se tornar especialistas nas áreas que elas tiverem interesse em estudar. E se você convive com alguém assim, a gente brinca, né, que são pessoas que preferem estar na companhia de um livro do que numa festa ou com outras pessoas. São os investigadores, os investigativos, os curiosos. Saber é uma palavra-chave para eles. Saber no sentido do conhecimento racional. Não obrigatoriamente eles procuram o que a gente chama de sabedoria, mas eles buscam o conhecimento. Essas pessoas adoram isso. E ai de você se duvidar do conhecimento deles. Eles não gostam nem um pouco. São pessoas muito inteligentes e são bastante objetivas, mas pensam bastante para tomar uma decisão. E se você tiver algum problema para ser resolvido, essas são as pessoas. Você dá um problema que, se eles se interessarem, eles vão estudar tudo sobre aquele assunto para achar uma solução. Essas pessoas que eu estou aqui me referindo, se você já entendeu, estou falando do tipo 5 do Eneagrama, e que são pessoas com o estereótipo, né? O estereótipo do tipo 5 é o investigador de laboratório, sabe aquela pessoa que fica ali no laboratório estudando, 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 entendendo, entendendo, testando, testando, testando. Esse é o estereótipo do tipo 5. Mas, sempre tem um mas, essa história toda de ser muito racional tem uma dificuldade de base. Essas pessoas temem entrar em contato com as próprias emoções, com os sentimentos. Isso para elas é bem difícil. Elas são, por causa disso, pessoas muito discretas, reservadas, e elas protegem, né? Elas gostam, elas defendem muito a privacidade delas. Nem tente entrar de qualquer jeito ali na vida dessa pessoa e querer saber as coisas que ela está pensando de qualquer forma ali atabalhoadamente, que não vai funcionar. Essas pessoas vão se fechar sem falar uma palavra. E a gente fala, né, que eles são muito econômicos. A outra característica desse tipo, antes que eu esqueça, a base disso, né? A base dessa história é uma base de dificuldade com as emoções, porque quando criança, essas pessoas se sentiram sem este afeto dos cuidadores. Não quer dizer que eles não tiveram, foi como eles sentiram isso.
Ou são crianças também que não se sentiram vistas ou vistos por esses cuidadores. E como terceira opção, às vezes também tiveram uma experiência de sentir, de ter que defender a privacidade, né? De ser invadido nessa privacidade. E em função disso, brigaram, né, com as próprias, com os afetos, né, com as emoções, com os sentimentos, eles fecharam isso como forma de proteção. Então essa é a história de base, né? E por isso também vão ser pessoas muito econômicas, né? Que é o que eu estava falando, econômicas com tudo. São tidas às vezes, ou são vistas às vezes até como pessoas mesquinhas, avarentas, porque são mesmo pessoas muito econômicas. A gente está falando de dinheiro também, mas eles são econômicos com tudo. É um lema de menos é mais. Esse é um pouco o lema deles, né? Eles são econômicos e eles têm uma crença que o mundo não vai dar para eles o que eles precisam. Então, eles guardam quando eles têm. Por isso fica essa história ligada aí à mesquinhez, né, à avareza. Só que isso vai atingir as emoções e os sentimentos. E aí, os parceiros e parceiras amorosos desta pessoinha sofrem um pouquinho, né? Tem que conviver ali com essa dificuldade de não ter esse fluxo de amor com facilidade, né? As demonstrações de afeto dessas pessoas também são bem econômicas. E aí eu digo para os parceiros e parceiras que aí eu entende ou vai ficar frustrado ou frustrada se tiver grandes expectativas românticas, né? Não vai sentir essa nutrição amorosa que está esperando. Não quer dizer que eles não possam aprender, me entenda bem, né? Todo tipo de personalidade a gente olha sempre sabendo que é possível evoluir, se desenvolver, crescer. Então, conforme essas pessoas amadurecem através de processos, se elas buscam melhorar, se elas buscam um processo terapêutico ou algum processo, elas vão sendo capazes de se conectar, né, com isso que elas temem, que é sentir. E por fim, o outro temor dessas pessoas é se sentir incapaz, incompetente ou inútil. Nossa, essas palavras para esse tipo são o terror. E por isso, se você é parceiro ou parceira, você vai perceber que aí tem uma característica, eles são parceiros e parceiras que gostam de demonstrar o afeto, preste atenção nisso, pela utilidade. Se você pede para fazer coisas, resolver coisas, esses são os parceiros e parceiras que vão atrás de resolver. Se você se identificou aqui com essa descrição e se sente um pouco nesse tipo, deixa aqui nos comentários para mim e aí eu vou deixar um exercício para você. A qualquer momento do seu dia, não importa em que situação, o que você está fazendo, com quem você está, com quem você não está, qualquer momento do seu dia aí, né, nesse mundo interno seu tão rico de pensamentos, e se pergunta dentro de você, o que é que eu estou sentindo agora? E deixa vir a resposta. Depois me conta o que aconteceu.